Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está em mais um episódio do podcast do canal Na Arquibancada. Hoje, quinta-feira, dia 13/5, e nós vamos falar sobre seleção brasileira, porque amanhã, no dia 14, o Tite vai convocar a seleção para as eliminatórias da Copa e eu e o Pedro vamos discutir aí alguns nomes que a gente queria ver nessa lista e o nosso time, que seria o ideal, vamos dizer assim, para a gente, para a Copa América, e a gente acha que vai ser melhor que a seleção do Tite. E aí, Pedro, tá preparado para montar essa seleção? Ouvinte do podcast na Arquibancada, tô preparadíssimo, cara. Para mostrar que eu serei um técnico melhor do que o Tite. Pelo menos nos nomes, acho que a gente seria. Mas para comandar os treinos, aí a gente se vira. Certeza que ia ser melhor, cara. Pô, ia ser mano, curte aí, pelada, rachando e foda-se. Mas é isso aí. A gente vai passar nossos nomes e aí nos comentários, principalmente do YouTube, coloca a seleção de vocês, fala se a gente esqueceu de alguém, se a gente supervalorizou um outro, enfim. Coloca aí o que você quiser e a gente troca umas ideias nos comentários. Isso aí. É isso? E, cara, vamos começar aí pelos goleiros, que eu acho que a seleção tá muito bem servida, eu acho que não vai fugir muito disso. Que provavelmente o Tite deve chamar tanto para os jogos aí, quanto para a Copa América, Alisson, Ederson e o Everton. Você tem alguma contestação aí referente a essa convocação? Não, nenhuma. A única contestação, não sei se é isso que pode dizer, é em relação ao Everton, né? Eu não sei se... Será que o Palmeiras, tipo, vai liberar ele assim, meio que de boa? Tipo, pelo menos se for Olimpíadas e Copa América? Eu não sei. Cara, como o Tite às vezes convoca até um goleiro jovem pro lugar de um dos três aí, o Tite costuma convocar sempre dois goleiros experientes e um novato. Mas com certeza esses três nomes aí são os que estão mais em pauta. Talvez ele faça isso, né? Ele leve dois experientes e deixa o Everton só para a Olimpíada, ou quem sabe ele leva até o Santos do Atlético Paranaense, que está tendo bastante oportunidade, né, na seleção. Era outro que eu ia falar também do Santos, né? Que assim, eu acho que ele tá um patamar, assim, acho que podemos dizer, abaixo do Everton, e até dos outros dois, né? Uhum. Mas o Santos é muito bom goleiro, cara. Eu não sei se ele, por que ele não é tão valorizado. De repente, porque ele é do Atlético, né? Ou porque às vezes ele não tem aquele hype também, né? Sim, sim. Cara, eu gosto do Santos, eu acho ele um goleiro bem seguro, mas é que esses três aí, cara, o Everton, o Ederson, o Alisson, acho que estão num outro patamar de goleiro, acho que são muito bons. E aí depois a gente vem com uma sequência de goleiros, o Santos, o Cássio, que querendo ou não, apesar de todas as falhas que ele vem tendo nos últimos anos, ele não é o mesmo Cássio de alguns anos atrás, ele é sempre um goleiro ali de momentos decisivos, né? Então também Sim. acho que seria outro goleiro aí para ficar no radar da seleção. Eu não sei se você Você vê mais concorda? algum outro. Não, o Cássio, na verdade, cara, eu acho que hoje eu não colocaria mesmo, sabe? Mas talvez ele ainda tenha chance por causa do Tite, né? Talvez por ser aquele jogador de confiança. É que assim, pro gol, né, cara? É difícil a gente ver um técnico fazer alterações no gol durante alguma competição, né? Sim, sim, é bem raro mesmo. Ainda mais assim, considerando que, sei lá, o Cássio provavelmente seria o terceiro goleiro. É legal, tipo, pra ele, né? Tá lá, tal, mas... Acho... Nossa, tem que rachar a cabeça aí pra ver quem que são os três goleiros. Geralmente são esses três que você falou, né? Sim, e na Mas, minha seleção eles seriam os três também. Não sei se na sua você mudaria alguma coisa. não, na minha seriam os três. Agora eu acho que talvez a disputa aí é pra ver quem jogaria, né? Sim. Quem que você colocaria na sua? Eu já sei mais ou menos a resposta. Imagino que seja o Everton. Ah, cara, pelo momento sim, cara. Pelo momento sim. O Alisson é até estranho. O Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo 2 anos atrás. Mas ele não cativa muito o torcedor brasileiro, né? Ele não é aquele goleiro dos milagres. E para mim, eu também tenho um pouco desse sentimento, apesar de tentar fazer uma análise mais fria.
eu não sou tão fã do Alisson, assim. Eu prefiro até o Ederson. Mas eu acho Cara, que pelo momento que o Everton do Palmeiras está vivendo, eu acho que ele mereceria algumas chances aí como titular. sim, sim. Ainda mais eliminatórias, né? Eu acho que não teria nada demais você colocar o Everton para jogar pelo menos um jogo, sabe? Sim, ainda mais que os adversários que eu acabei nem falando são Equador e Paraguai, né? Dessa convocação de amanhã. Sim, Então, são adversários relativamente mais tranquilos. Eu acho que dá para testar. Eu acho que um jogo o Ederson e um Everton. Eu acho que eles jogam um pouco na seleção. sim. Você sabe quando que são os jogos? Deixa eu pegar aqui. Tá, Mas enquanto vão isso, ser nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. boa. Só eu não sei, cara. Eu acho que hoje eu iria de Ederson. Sabe, eu também gosto muito do Everton. Eu acho que o Alisson já também não tá mais naquela. Claro que assim, eu não tô falando que o Alisson não tá em grande fase, ele ainda tá em grande fase. Só que já não é aquela grande fase que ele foi melhor goleiro do mundo, por aí vai, né? Eu acho que tipo, ele ainda é constante, sabe? Mas acho que hoje o Ederson ainda tá um pouco melhor que ele. Eu gosto Sim. do Everton também, só que eu acho que o Ederson, por ter aquela saída de bola, né? Eu gosto, me agrada um pouco mais. Ah, não, super entendo. Eu acho que a seleção tá muito bem servida aí com qualquer um dos goleiros. Qualquer um dos três que fosse jogar, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que não seria injusto. Mesmo que o Alisson jogue no lugar de um dos dois, eu acho que não é injusto, não. Os três são excelentes goleiros. Sim, sim, concordo com você, cara. Agora, agora vem uma briga boa aí, né, cara? Sim, sim. Cara, eu vou começar até falando da zaga, tá, ô Pedro? Porque Tá, tá. tanto no meu esquema quanto no seu, a gente já pensa num 3-5-2, que é uma formação que os técnicos estão usando bastante na Europa. No Brasil, a gente está vendo esse ano, principalmente com o Crespo, com o Abel, com o Wagner Mancini, inclusive, agora utilizando o Corinthians, indo muito bem. Mas o Tite já prefere um 4-3-3. O Tite teve poucas variações aí durante a carreira. Em certo momento no Corinthians ele usou o 4-4-2, mas geralmente é o 4-3-3. E os zagueiros que a gente colocou aqui do Tite é o Marquinhos, o Thiago Silva. Aí para as outras duas vagas, cara, a gente está entre Éder Militão, Rodrigo Caio e Felipe. Para amanhã, com certeza o Rodrigo Caio não vai, porque ele tá machucado. Mas eu acho que para a Copa América vão rondar entre esses zagueiros aí, né, Pedro? Não, cara, eu não sei se o Rodrigo Caio não pode ser convocado. Você falou que é só em junho, né? Isso, 4 e 8 de junho. Cara, eu acho que talvez o Rodrigo Caio possa pintar sim. Pelo que eu vi em algumas notícias, o Rodrigo Caio já tá, tipo, na fase final ali de preparação, sabe? De Então pode ser um recuperação. reforço aí para a seleção, mas com certeza deve rodar. Eu acho que a gente não pode ter muitas novidades além desses 5. Sim. Eu não sei como que, assim, exatamente seria a convocação. É que, assim, pro Tite, né, que ele joga no 4-3-3 com a seleção, seriam só quatro zagueiros. Então, primeiro vamos pensar, assim, nesses quatro zagueiros do Tite, né? Mas eu acho que, tipo, nas nossas formações, que seriam 3-5-2, eu acho que seriam seis zagueiros em vez de cinco. Ou você acha que é muito zagueiro? Cara, eu convoquei 5 zagueiros aqui para minha seleção, mas no meio de campo eu tenho o Fabinho. E o Fabinho, inclusive, nessa temporada jogou de zagueiro pelo Liverpool. Então eu acho que pode ser um sexto nome aí. Pode ser um coringa aí do Tite e o Fabinho. Pelo menos seria na minha seleção. Eu não No sei. meu também, na zaga eu tinha colocado o Fernandinho, assim, justamente porque ele também, né, é zagueiro e volante. Também coloquei o Fabinho, né, mas ele teria convocado como meia. Enfim, isso aí é só onde está na lista, né. Sim, sim. Mas E, beleza. e quem seriam os seus zagueiros aí? Cara, eu acho que assim, pensando na cabeça do Tite, né, eu acho que vai ser Marquinhos, acho que é unanimidade, Militão, Thiago Silva e mais um. Eu não sei quem seria esse outro. De verdade. Assim, eu acho que os outros, esses quarto zagueiro aí pro 4-4-3 do Tite é meio que, sabe, tanto faz. Não vai jogar mesmo, porque se o Olímpio precisar jogar, vai ser o Thiago Silva. Sim. Ou até o Militão, né? Que às vezes o Thiago Silva pode até sair jogando. Mas eu não sei, você falou uns nomes aí, né? Você repete aí, por favor.
Então, pro quarto zagueiro eu falei ou o Rodrigo Caio ou o Felipe, né? Eu não sei, cara. Talvez o Rodrigo Caio. Eu gosto do Rodrigo Caio na seleção. Tanto que, assim, na minha, eu tinha chamado o Rodrigo Caio. Né, assim, pensando na minha convocação. Eu tinha chamado o Rodrigo Caio, inclusive, seria titular. Ô, louco. Mas, ô louco, né? É porque o Rodrigo Caio tem uma saída de bola muito boa, sabe? Tipo, pra mim ele seria aquele meu terceiro zagueiro ali, já que dá aquela saída de bola, sabe? Sim, sim. Mas, cara, talvez tem também aquele do Arsenal, né? Como que é o nome dele? O Gabriel moleque lá. Magalhães? Talvez também, né? O Titi chegou a chamar ele, se eu não me engano. Eu não lembro agora de cabeça se ele chegou a chamar o Magalhães, mas sei Posso estar lá, falando besteira também. eu não chamaria, assim, eu, Arthur, não chamaria, mas eu acho que é um teste a se fazer. Uhum. É assim, esse quarto zagueiro é meio que tem muitos, né? Tem o Felipe, tem o Gabriel Magalhães, até se o Tite quiser ousar aí no Davi Luiz, o que você acha? Cara, eu acho que já teve em melhor fase, eu acho que já passou o tempo do Davi Luiz. Sim, sim. Davi Luiz, eu acho até bom zagueiro, eu acho que o brasileiro critica muito ele, tem excesso, mas eu gosto, só que para seleção acho que não dá mais. Para clube, show, mas para Sim, seleção acho sim. que já passou um pouco o tempo. Ah, não, sim, foi só piadinha aqui da minha parte. Não, concordo. Mas assim, o Davi Luiz eu ainda acho ele muito bom. É que eu acho que muitos jogadores, né? Cara, é aquilo. A torcida às vezes pega uns jogadores pra santo, tá ligado? Que, meu, é só aceitar, né? O Fernandinho, o próprio Thiago Silva. Até hoje, né, ele ainda é muito criticado porque ele chorou naquela Copa do Mundo, né? Tipo, como se fosse um absurdo isso. Sim, E o Fernandinho até tem um pouco mais de motivo, né? Ele meio que talvez tenha sido ali o jogador que é meio pesado, né, colocar a desclassificação numa Copa do Mundo em um jogador, né? Eu tô sim. contando mais o jogo da Bélgica, porque aquele 7-1 é sacanagem colocar tudo nas costas do Fernandinho, né? Ah, não, ali foi um erro geral. Mas é isso, cara. Eu acho que a torcida às vezes pega muito pesado com os jogadores. E Mas você, enfim, você falou que tem Rodrigo Caio, Fernandinho, todo mundo aí na sua zaga. Quem seria os seus 5 ou 6 zagueiros aí? cara, é que assim, como eu falei, né? Eu tinha convocado a minha seleção, jogando no 3-5-2, eu tinha colocado com 6 zagueiros para convocação. Mas como esse 6 zagueiro é o Fernandinho, né? Então eu joguei ele Aham, pro meio campo, não tem problema. Mas os meus certo. 5 zagueiros seriam o Éder Militão, Marquinhos e o Rodrigo Caio, né? Que seriam o meu trio de zaga titular. Aham, O Thiago Silva seria o reserva. E o outro reserva, cara, eu acho que eu não teria chamado ele se a convocação tivesse sido há um mês atrás. Mas é o Miranda, cara. Porque, assim, para mim, o Miranda tá jogando muito no São Paulo. E o São Paulo joga com 3 zagueiros. Inclusive, o Miranda tá aí meio que o titular, né? Ele, Arboleda e o Léo Pelé. Então, cara, até por estar tá acostumado, assim, tudo bem que são 6 jogos só, mas por estar tá jogando essa formação, talvez tenha uma adaptação mais fácil, sabe? Isso na minha cabeça. Mas, assim, certo. eu não esperava que o Miranda estaria jogando tão bem como tá jogando no São Paulo. Certo. Eu Mas, assim, senti eu pensei um cheirinho de clubismo aí. justamente isso. Por isso que eu não queria colocar, cara, mas assim, eu pensei, Fabinho, tipo, ele pode jogar na zaga também, Fernandinho também. Mas é mais pra colocar mesmo, sabe? Mas assim, Sim, ainda acho que o Thiago Silva tá acima do Miranda. Então, assim, dificilmente o Miranda jogaria, né? sim, 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 com certeza. Seria uma quinta opção. Certo. Eu convoquei 5 na minha seleção, mas que nem eu falei, o Fabinho eu coloquei aqui no meio de campo, só que ele poderia fazer aí o papel desse sexto zagueiro. Eu Sim. chamei o Militão, o Marquinhos, o Felipe, o Thiago Silva. E a minha quinta opção é o Diego Carlos, do Sevilha, que foi muito importante, principalmente na temporada passada para o Sevilha, fazendo Sim. gol na final da Europa League. Eu acho que é um zagueiro muito consistente, até bastante clube aí estava procurando ele no começo da temporada. E o Sevilha tá fazendo um bom ano também. Então Uhum. eu acho que o Diego Carlos estaria na minha seleção. Eu não sei quem seriam os meus 3 titulares. Talvez, cara, eu acho que seria Militão, Marquinhos. E aí que mora o problema. Não sei qual dos outros eu colocaria. Mas eu acho que justamente para ajudar na saída de bola seria o Fabinho. Então eu teria 3 zagueiros aí que sabem jogar.
tanto o Militão já foi volante, Marquinhos já foi volante, o Fabinho também. Sim. Então eu acho que eu iria com esse trio aí. Na minha, cara, eu acho que eu só não coloquei o Fabinho, porque, pra mim, o Fabinho, dando um spoiler aí, ele seria o titular no meio campo, Ô, louco. entendeu? Eu pensei um pouco mais avançado, né? Até, é Sim, que assim, cara, o Fabinho é muito foda, cara, porque, tipo, meu, ele pode jogar, assim, do meio pra trás, ele joga em todas as posições. Ele jogou na sim. lateral direita, ele jogou de zagueiro, volante. Cara, eu não entendo por que que o Tite não chama Fabinho, cara. E se chama, tipo, ele é só banco. Eu também não entendo, eu acho que o Fabinho tinha que ter mais chance aí na seleção. Principalmente até na lateral direita, que a gente tá um pouco carente, o Tite não consegue encontrar esse lateral. Talvez era merecido o teste. Pelo menos o teste, tá ligado? Então, cara, porque assim, na lateral direita, a gente não tem lateral direito. Eu coloquei aqui, cara, três opções pro Tite, só que assim, nenhuma me agrada. Só uma, né, que talvez ele me agrade um pouco, mas assim, não acho que seria o ideal hoje. Sim, Mas, cara, tem Militão e Fabinho que poderiam ser testados. E o Tite nem sequer testa, sabe? sim, Então, sim. eu acho meio foda isso. Até, quer já falar lateral direita aí? Não, beleza, beleza. Aqui como as opções do Tite, cara, eu peguei a sua lista e eu dei uma turbinada aí. Eu acho que Não, o de Tite boa. tá com 4 opções aí de lateral direito, que é o Daniel Alves, o Danilo, o Gabriel Menino e o Fagner. Tem o Emerson também, mas eu acho que o Emerson Royal tá um pouco atrás, eu não lembro se ele já foi chamado. Acho que não. Então eu acho que tá bem difícil aí para ele ser chamado a curto espaço aí de tempo até a Copa América. Eu acho que não, eu acho que vai ficar entre esses 4 primeiros nomes aqui que eu citei. Eu não sei, te agrada aí esses nomes? Você chamaria algum deles para sua seleção? Cara, pra ser sincero, nenhum me agrada, mano. Assim, ó, eu gosto. Pra mim, o Daniel Alves tá jogando muito bem no São Paulo. Só que eu sou meio assim de chamar jogador já muito velho pra seleção, sabe? Tudo bem que assim, eu acho que você não pode ser radical, que nem foi o Joaquim Low, né, na Alemanha, que falou, não, ninguém mais vai jogar e foda-se. Mas, tipo, pô, o Daniel Alves já é realmente velho. O Thiago Silva também, o Miranda também. Né? E assim, eu fico meio assim, sabe, quando a gente ainda pensa em convocações da seleção brasileira com esses jogadores já com idade avançada. Mas, cara, eu não lembrava do Gabriel Menino, né, que você citou aí. Eu me agrada o Gabriel Menino, cara. Agora, assim, Danilo, sabe, puta, Daniel Alves. O Daniel Alves eu acho que até me agrada mais do que o Danilo, porque, assim, jogar com o Danilo na lateral titular é triste demais, Arthur. Eu também não gosto do Danilo, não. Tudo bem que até na Juventus ele tem uma importância grande, que ele joga de lateral direito, esquerdo, zagueiro, É, mas cara, eu também não vou com o Danilo, não. Eu acho que ele corre atrás dos outros todos que eu citei, cara. Eu prefiro o Daniel Alves, apesar de velho. Eu acho que é o melhor lateral que a gente tem. É um dos melhores do mundo, inclusive. Tava na nossa seleção de. Como que é? Supercopa versus os isso, times da não certinho, né? Supercopa, né? Exatamente. E o Gabriel Menino é um garoto que eu gosto muito. Ele tem problemas de lesão, mas eu acho que ele joga muito bem de volante, de lateral direito, até de ponta no Palmeiras ele joga de vez em quando. E o Fagner eu acho ele super regular. Assim, eu não acho ele acima da média. Assim, para mercado brasileiro, sim. Mas eu acho ele muito consistente, cara, muito consistente. Mas já adiantando, na minha seleção só estaria o Daniel Alves desses todos aí. E o outro será o Gabriel Menino? Cara, na verdade, eu convoquei um atacante aí para fazer essa ponta na ausência do Daniel. Mas vamos deixar quando a gente estiver discutindo o ataque Não, para beleza. gerar um certo mistério aí. Beleza. Cara, o meu seria, assim, pensando na do Tite, né? Seria o Daniel Alves e eu fiquei entre Emerson ou Fagner. Mas, assim, pra mim, qualquer um dos dois que for, assim, meio que tanto faz, sabe? Lembrando que, assim, o Daniel Alves se lesionou pelo São Paulo, tá? No jogo contra o Racing. Ele parece que já não vai jogar nem na sexta-feira contra o Ituano. Acho que ainda não tem nada confirmado, mas é provável que não jogue. Então talvez aí também seja uma ausência, né?
para a lista do Tite, não sei. Vamos ver se ele se recupera até junho, né? Até dia 4 de junho. Talvez se recupere. E, bom, enfim. E, cara, mas assim, pensando na minha seleção, que seria um 3-5-2, aí a gente estaria falando da ala direita, né? E aí, sim, eu teria chamado, sim, o Emerson. Lembrando que, assim, o ala, né? Ele não necessariamente tem que ser um lateral jogando mais avançado. Ele pode ser, sim, um ponta que joga um pouco mais recuado, né? Você, assim, consegue fazer várias modificações. O meu ala direito seria o Emerson. Eu pensei em Fabinho, pensei, sabe, em abrir ele um pouquinho, só que eu acho que o Fabinho não tem tanta profundidade para um ala. Eu acho que ele é um jogador assim que constrói muito bem o meio campo. Acho que se eu fosse jogar o Fabinho para ala, seria mais para eventual marcação, sabe? Sim. Então, cara, os meus alas seriam o Emerson e o David Neres. Porque assim, eu acho que o David Neres ele é um jogador que consegue fazer bem essa função de, sabe, jogar bem avançado, ele vai e volta muito, ele é um jogador que tem pique. Então, mais pelas características. Claro que não seria no caso de eu estar jogando, tipo, como posso dizer, se eu tivesse com o David Neres titular, eu não ia querer jogar recuado, né? Eu ia querer jogar para cima. Mas é isso, eu fiquei meio com um pouco de dificuldade também de convocar, mas seria o Emerson, certeza absoluta. Certo. O meu Você é quer um falar? outro atacante aí, é um outro atacante. Você não vai Cara, falar mesmo. não, vou deixar lá pro ataque pra gerar esse plot aí. Beleza. Eu já até sei Mas, aqui, mas... velho, eu te mandei no chat, lógico que você sabe. É que assim, você não mudou especificando quem seria, né? Você mandou todos os atacantes lá, só que eu acho que eu sei quem é. Ah, sim, sim, sim. E, cara, vamos pular pra esquerda, cair. De fato, eu tenho dois laterais. Mas antes, vamos discutir aí a seleção do Tite, que eu acho que vai ficar com o Renan Lodge, que é o titular. E esse reserva, eu acho que tem uma dúvida aí. Tem o Alex Telles, que foi até o nome que você trouxe, é verdade, ele vem sendo bastante chamado. Aí tem o Alexandro, que tá mal na Juventus, mas ele vinha assim, sendo chamado anteriormente pelo Tite. E o Guilherme Arana, que eu acho que se não for para a Olímpica, o Tite pode olhar com bons olhos aí para ele. Já foi um jogador que ele treinou no Corinthians e que ele gosta bastante. Eu até, cara, me incomoda um pouco, sabe, não ser nem lembrado mais dessas convocações. Porque assim, cara, foi meio bizarro, né, como ele parou de jogar no Real. Tipo, do nada, né? Sim, o Marcelo, né? Ele parou, sabe? De repente, né? Se ele não tava vindo de uma sequência ruim de jogos, tava vindo com uma sequência de lesões, ele simplesmente, sabe, não foi mais convidado a jogar. Também foi, sabe, muito do nada. Sim, agora ele até tá jogando mais como ala mesmo, né? Que o Sim, Real Madrid tá jogando com três zagueiros. Ele vem jogando até bem. Algumas partidas ele acaba ficando um pouco mais pro meio até do que na ala. E ele tá sendo uma peça importante, apesar dele não ser titular absoluto do Real Madrid. Até sim. porque acho que só o Benzema porque o Zidane muda demais ali o time. Mas o Marcelo tá sendo uma peça interessante e ele estaria na minha seleção junto com o Renan Lodge também. Ah, o meu também. Eu tinha. Mas também eu acho que, que o Marcelo aí, tipo, não tem nem como criticar, né? Você convocaria quem? Desculpa que deu uma cortada aí, ô Pedro. O meu seria o Alex Telles e o Renan Lodge. Certo. Você Assim, iria cara, numa linha um Marcelo. pouco parecida com o Tite aí, né? É que assim, eu acho que na lateral esquerda até aqui é mais tranquilo convocar, sabe? A gente tem muitos nomes. Até mesmo no Brasil, né? Você falou aí do Arana. Se quiser dar uma ousada aí no Reinaldo também. O King aí, Brincadeiras à King parte. tá É jogando que assim, bem. cara, eu posso só dar abrir uma aspas aqui bem pequena pro Reinaldo, cara. Que Ah, assim, eu lembro que teve uma época, eu não lembro se ainda era o Diniz ou se foi algum comentarista, enfim, que falou que o Reinaldo merecia uma seleção brasileira. Cara, assim, é óbvio que é exagerado, né? Reinaldo na seleção brasileira. Mas assim, eu acho que se fosse pegar uma seleção brasileira só de jogadores do Brasil, cara, eu acho que o Reinaldo, sabe, eu não acharia injusto, não. é um nome a se pensar mesmo. Eu acho que a gente não tem grandes laterais atuando no país, mas eu acho que o Reinaldo tinha que ser lembrado, assim, com É, certeza. pensando em laterais só que atuam no futebol brasileiro, tá? Sim, Então, assim, sim, sim. eu acho que assim, sabe, eu não acho, não sei, não acharia absurdo, não.
Inclusive, a gente podia fazer, né, um dia um podcast, um time, uma seleção assim, só com jogadores que atuam no Brasil. Pode ser, com certeza. Resgatar aquele super clássico da América. Putz, era legal, hein, cara? Você lembra aquele lá que é óbvio que foi contra a Argentina, né? Mas que a gente viu quando a gente tava viajando, cara? Puta, lembra? A gente tava, acho que foi em Brotas, não foi? Puta, muito louco, mano. Foi o Foi Lucas da Moura hora que demais. fez ainda, eu acho, né? Ah, aquela seleção era boa demais. Tinha Durval, Neymar, Lucas. Era o time do Santos, um pouquinho do São Paulo, né? Que você tinha o Lucas, você tinha o Casemiro. Claro que o Casemiro era reserva, né? Você tinha o Diego Tardelli. Cara, era uma puta seleção. Não, era da hora essa seleção aí. Acho que o Fred era o atacante, né? Ah, provavelmente, cara, Eu não provavelmente. lembro se ele ainda tava se ele tava no Brasil na época. Acredito que sim. Mas enfim. Assim, eu acho que assim, a lateral esquerda é mais sossegado de colocar, né? Sim, eu acho que sim. E se a gente esqueceu de algum nome, comenta aí, porque lateral esquerdo, de fato, o Brasil tem bastante. Na Sim. seleção olímpica a gente trouxe muitos nomes também, né? O Caio Henrique, nem lembro mais, Ayrton Lucas, tinha bastante nome lá que a gente trouxe. Sim. E O vamos pro próprio meio Renan de Lodge, campo, né? né? Acho que o próprio Renan Lodge e o Arana também a gente comentou. Sim, eles têm idade olímpica mesmo e são jogadores Enfim, muito bons aí. é isso aí. E, Meio de cara, vamos campo, pro cara. meio de campo, né? Que tem bastante opções aí. O Tite, cara, eu não sei quem ele vai chamar. Eu acho Casemiro e Fabinho, provavelmente. Aí Sim. agora é difícil, porque o Bruno Guimarães está mal no Lyon. Tem o Alan, do Everton, que até fez uma temporada interessante. Douglas Luiz, que vem sendo chamado, vem sendo até titular da seleção. O Tite gostou dele. E tem o Arthur, da Juventus, que sempre está nos altos e baixos aí por onde ele passa. Cara, eu vou até citar outro nome aqui que eu não sou tão fã, mas não me surpreenderia vindo do Tite, que é o Paquetá. Verdade. Também acho. Tá ganhando espaço no Lyon. Vem até jogando bem. Sim, a Sim, gente tá sim. sendo um pouco chato com ele aqui, mas sim, eu também acho que ele pode brigar por essa vaga aí. Eu acho que assim, eu assim, critico muito o Paquetá, muito mal no Milan, né? E é meu time, então eu tenho meio que obrigação de criticar ele. Mas, cara, eu acho que assim, o Paquetá recuperar um bom futebol é muito bom pro Brasil, né, cara? Claro que a gente dá um pouco daquela cornetada e tal, mas é um jogador interessante. Não lembro que na época do Flamengo eu gostava bastante dele. Até quando ele chegou no Milan, ele chegou jogando muito bem. Ele faz aquela dupla com o Piatek, que também é outro que foi jogador de 3 meses só. Mas é isso, cara. Eu gostaria sim que o Paquetá melhorasse um pouco. É que eu acho que é muito foda, porque, tipo, quando o Tite convoca o Paquetá e dá 10 pra ele. Aí eu acho responsa É, demais. Aí eu acho aí eu acho que responsa. pesa, sabe? Sim. E, cara, assim, o Paquetá, cara, no Flamengo eu achava ele muito interessante. Ele corria o campo inteiro, literalmente, mano. Ele tava em Sim. todo lugar. Por onde a bola tava, o Paquetá tava ali rondando. Mas eu não sei se hoje eu chamaria ele. Assim, eu acho que eu esperaria um É. pouco mais. Ele voltou a jogar bem, então eu daria um pouco mais de tempo. Não, eu não convocaria nem a pau hoje. Mas assim, é pensando no Tite, né? E, bom, vindo do Tite não me surpreenderia, sabe? Sim. E quem Mas, seriam cara, aí seus volantes, cara? Assim, na sua seleção? como você falou, né? O Casemiro é unanimidade. Pra mim, o Fabinho também é unanimidade. Na minha lista, eu não coloquei o Alan. Só que assim, me doeu muito, sabe, não colocar ele. Que eu optei por colocar o Bruno Guimarães, o Fabinho, o Alan e o Casemiro. Porque assim, eu acho que o Bruno Guimarães, eu acho que ele faz uma função um pouco diferente do Alan, que é ele joga um pouco mais pra frente, sabe? O Alan acho que é Sim. um cara mais de marcação. E como na marcação já teria o Casemiro, o próprio Fabinho marca bem também. E o. Esqueci agora quem que mais eu falei. Casemiro, Fabinho. Aí você Caramba. falou Alain, Bruno Guimarães, Gerson, talvez? Não, não. É verdade, né? Eu coloquei o Gerson, cara, na minha que eu te mandei, eu não lembro. Colocou. Na que você me Então é o mandou, você Gerson, é o Gerson. colocou. É o Gerson mesmo, verdade. Eu acho que eu que tinha esquecido dele agora.
O Gerson só lembrei depois, na real. Tipo, eu tinha feito a lista, deu, puta, tem o Gerson, né, mano? Sim. Mas assim, o Gerson, acho. A gente já falou isso várias vezes no podcast, né? Que provavelmente não vai ser chamado. Deveria, mas talvez não seja, né? Por causa daquela. Daquela treta, né? Mas, cara, assim, pensando no Tite, eu acho que ele vai de Arthur e eu acho que ele vai de Alan. Eu acho que assim, fica entre Alan e Bruno Guimarães, sabe? Mas acho que Casemiro, Arthur e Fabinho são meio que certezas, assim. Aí eu acho que o Douglas Luiz deve ir, cara. Eu tenho Você quase acha? certeza. Eu acho que sim, nos últimos 2, 3 jogos, acho que ele foi titular da seleção. Eu não sei Ele se o Tite titular? abriria a mão dele. Não lembro se ele foi titular mesmo. Eu Foi, lembro que ele foi. foi chamado. Foi, ele jogou sim. Eu não lembro se foram 3 jogos. Mas uns 2 aí eu tenho quase certeza, mano. Bizarro, né, cara? É, eu gosto do Douglas Luiz também. Mas eu não sei de quem que ele abriria a mão. Talvez do Alan. Ou É. do Arthur, sei lá. É, o Arthur Cara, não tá jogando bem. É que assim, eu tô meio que tentando pensar a cabeça do Tite, sabe? O Tite, sei lá, cara, ele parece que tem uma teima, né, de não chamar alguns jogadores. Tipo, ele não chama, ele sempre chama Arthur, sempre chama Coutinho, sempre chama, sei lá, Danilo. É, sim. mas assim, pensando com a dele. Mas eu também acho que eu não chamaria o Arthur, não, pra mim. Não, eu também não. Eu também não. Cara, meus volantes aí ficou bem parecido com os seus, né? Na verdade ficou igual. Que é o Casemiro, o Fabinho, o Gerson e o Bruno Guimarães. O Gerson, inclusive, ele tá fazendo um primeiro volante no Flamengo, apesar dele estar machucado, ele faz uma espécie de primeiro volante no Flamengo, com uma saída de bola muito boa. E no Fluminense, quando ele jogava de 10. Então eu É, acho que ele pode até ser, de fato, o Coringa, né? Já chamam o Gerson de Coringa, porque ele faz a 5, a 8 e a 10. Então, acho que ele é um jogador interessantíssimo. é. E ele é um jogador, cara, que eu lembro que na época, quando ele jogava na Itália, né, era na Roma, eu lembro Uhum. que ele jogava também aberto pela direita. É exato, o Gerson eu acho que ele é muito completo. Até agora com o time do Rogério Ceni, ele costuma avançar um pouco de fato pela direita. Sim, sim. Pra falar a verdade, mano, o Bruno Guimarães eu fiquei muito na dúvida. Eu fui mais pelo Eu histórico aí também. que ele tem com a seleção olímpica, principalmente. Na seleção principal ele foi chamado algumas vezes. Mas, cara, eu tava muito na dúvida, sinceramente. Eu acho que eu vou até mudar, mano. Eu vou pôr o Gabriel Menino, tá? No lugar do Bruno Guimarães. Bom, tudo bem. Eu tive meu clubista ali no Miranda, você pode ter o seu ali no Gabriel Menino. Ah, mas o Gabriel Menino já vem sendo chamado pelo Tite, né? Assim, então eu É, acho que não seria algo absurdo. é Mano, que, assim, cara, Arthur, eu gosto muito do Patrick de Paula. Se eu fosse de fato clubista, era o Patrick de Paula. Mas eu vou de Gabriel Menino. meu seria o Luan, cara. Pra mim o Luan é muito pica, mano. É que o Luan é mais primeiro volantão, né? Sim, sim, é justamente pra isso. Reservaço assim do Casemiro. É que ali a briga é complicada. Casemiro, Fabinho, Alan. É que eu jogaria com Fabinho e Casemiro, né? Então, Sim, sim. enfim, é que assim, na minha eu coloquei também o Fernandinho, né? Que ele tá ali como zagueiro, meio campo. Tem o Fernandinho também. Exato, exato, exato. Acho que de Aí, volante a gente tá bem servido até. Apesar da gente estar discutindo bastante nome que tá em má fase, eu acho que são muito bons nomes. Eu acho que. E são todos jovens. Eu acho que eles têm. Quase todos aí que a gente citou tem mais um ciclo de Copa do Mundo. Então eu acho que o Brasil um, dois. tá bem servido aí na posição. Sim, sim, demais, cara. E até, tipo, tem ainda nomes que podem evoluir, né, cara? A gente tem, por exemplo, o Wendel, que a gente até citou na seleção olímpica, mas é um bom jogador, né, cara? Tipo, de repente ele pode dar um gás na carreira que até torne ele possível na seleção brasileira. Pode ter Sim. também uma evolução, querendo ou não, pode me chamar de clubista, mas o Luan, tipo, pra mim, ele é um excepcional marcador. Então, de repente, com uma rodagem na Europa, né, ele pode até vir de repente, uma reserva ali do Casemiro. Sim, tem o Danilo até do Palmeiras, não querendo ser Danilo, tão clubista, mas ele tá se apresentando um jogador bem interessante ali. sim, Essa trinca de volantes do Palmeiras, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, eu acho que é uma geração bem interessante. Eu acho que é uma sim, geração bem interessante. sim, sim, até se a gente quiser pensar um pouco mais, cara, tem jogadores que já foram convocados para a seleção que hoje não são mais, por exemplo, o Wendel, lembra dele que era do Grêmio? Volantão?
Wendel? É, cara, você não lembra não? Porque ele até era o volante da seleção olímpica. Não era o Wallace? Não, era o Wendel. Ou era o Wallace? Ah, era o É, Wallace, o né? O Wallace. Wendel é aquele outro que era do Fluminense. Isso, Era isso, o isso. Wallace. É, tem o Wallace, cara. O Wallace também, tipo, era um jogador que eu era muito fã dele, eu achava ele muito bom de bola. Acabou que ele deu uma perdida na Europa, né, cara? Ele não vingou tanto. Mas pode ser um caso do Gerson, né, cara? Lembrando que, assim, o Gerson, antes dele vir pro Flamengo, cara, ninguém nem. Tipo, o Gerson era meio que piada na Europa, né, cara? Porque ele jogou na Fiorentina reserva, na Roma era reserva. É quando o Era Flamengo meio que foi. um Gabigol, assim. O Flamengo deu É, muita sorte repatriar todos esses caras, porque eles são bons jogadores. excelentes jogadores, mas assim, é o que eu tô falando. O Wallace, por exemplo, ele pode vir. Putz, tá lá na Europa já há um tempo, né? Acho que desde que ele saiu. Desde que o Grêmio ganhou aquela Libertadores que ele tá na Europa. Sim, sim, eu Cara, acho pode que é acontecer dele. 2016, se eu não me engano, que ele É, saiu. 16, 17. Porque eu Uhum. acho que na época das Olimpíadas ele ainda tava no Grêmio. Mas enfim. E sabe, pode, querendo ou não, vai que daqui a um ano algum time do Brasil resolve contratar ele e ele volta a ser um grande jogador. Pra mim é outro jogador que, assim, sabe? Acho que de volante o Brasil tem muito, cara. Sim, Acho que sim. a maior dificuldade assim, é escalar zaga, o lateral, acho que a gente tem um pouco menos dessas funções. Mas assim, do meio pra frente tem uma rinca de jogador, né? Sim, sim, também acho, também acho. E, cara, vamos discutir agora. É que essas últimas três peças, eu acho que o Brasil vai ser muito móvel caso adapte o 3-5-2. Porque o titular é o Neymar, ali o 10-10. Sim. Acho que isso vai ser na minha, na sua, na de todo mundo. Mas será que E, vai ser no Tite, que ele vai jogar armando? então, ou ele vai jogar no meio, ou até ele vai cair pelas pontas, que eu acho que é uma alternativa durante o jogo, né? Sim, Então, vamos discutir todos os nomes aí do 10 para frente, porque vamos. aí eu acho que fica até um pouco mais fácil, né, da Sim. gente falar. Até na minha seleção, cara, eu fiquei meio dificuldade assim pra escalar o ataque, né? Porque, sabe, você tem o Richarlison que pode jogar. Tô falando do Richarlison porque eu acho que ele é meio unanimidade também, né? Sim, Que sim, pode sim. jogar aberto, pode jogar de centroavante. Tem vários jogadores aí que podem fazer várias funções, né? Exato, exato. E quais são aí os seus jogadores do camisa 10 para frente? Cara, do camisa 10 pra frente, eu tinha colocado os dois camisas 10 mesmo, de ofício, assim, Neymar, titular, e o Coutinho de reserva. Apesar de eu achar que o Coutinho, tipo, talvez não esteja merecendo, eu acho que para reserva, cara, eu acho que tá ok. Sabe, eu acho que assim, não seria um absurdo chamar o Coutinho para ser reserva. E eu também não consegui pensar em outro nome, cara. Vou ser sincero aqui, eu pensei no Paquetá, só que eu ainda acho que ia forçar um pouco. Sei lá, cara, tem o Cebolinha, ele já chegou a fazer algumas partidas como armador, né, pelo Benfica, Sim. mas também eu prefiro. Quase os eu coloquei na minha seleção. Peraí que cortou bastante aí, ô Pedro. Você falou que o Cebolinha, né, já jogou de 10 no Benfica, e aí daí pra frente. Você quer que eu Andei. fale os meus nomes, tipo, da minha seleção, ou que eu acho que o Tite vai chamar? Ah, fala os seus e a gente discute se tem alguma coisa bem diferente aí da do Tite ou não. Cara, no meu talvez tenha, assim, um bem diferente, que eu acho que você também não colocou no seu, não sei se o Tite vai colocar no dele também, que é o Rafinha do Leeds. O Sim. Rafinha, cara, ele joga mais na direita, mas ele também tem algumas partidas que ele joga na esquerda, ele vem fazer o Leeds no geral, né, como a gente até comentou num podcast recente, o Leeds vem fazendo excelente Premier League, tá ali no meio de tabela, tá até que enchendo o saco, né, um pouquinho na parte de cima. Sim, ganhou do Ele Manchester estreia City e acabou de subir, né? Então, um meio de tabela é uma boa colocação. excelente colocação, cara. E assim, o Rafinha, ele não é titular absoluto, mas assim, de um tempo para cá ele vem meio que tomando conta da posição. Então, eu acho que o único assim mais diferentão que eu coloquei na minha seleção foi o Rafinha. O resto, Firmino, Gabriel Jesus, Everton, Richarlison e David Neres. Isso pensando mais ou menos no que o Tite convocaria, né? Que ele gosta daquele 4-3-3. Então, Sim. assim,
E aí, cara, que é o que a gente falou que dá para brincar bastante, né? David Neres, ele pode jogar nas duas pontas. O Rafinha pode jogar nas duas pontas. O Cebolinha, ele pode jogar na ponta, pode jogar armando. O Richarlison pode jogar na ponta, pode jogar de centroavante. Gabriel Jesus, a gente já viu jogando na ponta também, mas na seleção do Tite ele é mais centroavante, né? Sim. Cara, E eu na minha, acrescentaria até outros dois nomes aí. Cara, o Everton Ribeiro, eu acho que até tem chance, é, sim, de ser convocado pelo Tite. Ele joga tanto aberto quanto no meio. E o Vinícius Júnior, que foi chamado aí para a última seleção, vem jogando bem no Real Madrid. Eu acho que pode ser um nome que o Tite acabe lembrando. Mas eu acho que, de fato, o David Neres, o Everton Cebolinha e todos os outros que você trouxe, eu acho que o Tite já rodou mais e foram testes que deram certo, né? é que assim, cara, do Vinícius Júnior, eu não sei, eu ainda não acho que o Vinícius Júnior tá pronto para a seleção, sabe? Uhum. Talvez assim, para pegar uma reserva de vez em quando, eu acho que é ok. Mas eu ainda acho que ele não seria o meu jogador assim para titular da seleção brasileira. Nem primeira opção, sabe, entre os reservas. Eu ainda esperaria um pouco mais, eu acho. Certo. Lembrando, cara, assim, um dado importante. A última vez que o Vinícius Júnior participou diretamente de algum gol do Real Madrid, participar diretamente, eu quero dizer, gol ou assistência, foi justamente naquele jogo contra o Liverpool que ele fez os 2 gols. Depois Sim. daquele jogo ele não fez mais gol e nem deu mais assistência. Então, assim, tudo bem, ali naquele jogo criou-se um hype, né? De que o Vinícius Júnior era craque, que não sei o que. É craque mesmo. Mas que ele já seria melhor que o Neymar. Então, assim, cara, sabe, eu acho que ele ainda oscila bastante. Eu ainda acho que ele vai levar aí mais uns anos para ele alcançar aquela estabilidade que a gente espera dele. Mas hoje eu não chamaria nem para ser reserva. Eu acho que assim, você tem jogadores mais prontos, né? David Neres e o Cebolinha. Até o Rafinha, cara, eu acho que ele tem uma rodagem maior na Europa. Uhum. Vinícius Mas Júnior eu esperaria um pouco ainda, cara. e na sua, assim, se você fosse o Tite, quem aí seriam os caras do seu ataque? Não, seriam esses mesmo. Esses que eu falei. Legal, legal. É que o Então, Rafinha, cara, eu fiquei com um pouco de dificuldade de chamar o sexto jogador. Realmente, você falou do Everton Ribeiro, eu não tinha pensado nele. Talvez seja uma opção aí pro Tite, né? Mas não sei pra mim. Pra mim é que assim, na minha é o 3-5-2, né? Então, assim, os meus 4 jogadores de ataque seriam totalmente diferentes. Eu teria Pedro, teria Gabigol, teria o Richarlison e ainda teria o Firmino. sim. Então Mas acaba assim, mudando aí o Pedro, mesmo sendo reserva do Flamengo. seria reserva na seleção também. Porque eu jogaria com Richarlison e Gabigol no ataque. Sim, sim. No Cara, meu assim, o Pedro talvez seja o único 9-9, de fato, dos nomes que a gente trouxe aqui. Porque o Gabriel acho Jesus joga aberto, Richardson joga aberto, Gabigol pode jogar aberto, Firmino jogou já até de meio de campo, como camisa 10 mesmo. né? Então eu acho que de fato aí é o único 9 que a gente tem. Acho que talvez o único brasileiro, né? 9-9, assim. Não consigo pensar em outro. Assim, velho dá pra pensar, mas Eu sim, de mas nível de assim, seleção eu também acho que ele é o único aí. talvez um Pablo, assim. O Crespo tá tentando fazer com que ele vire esse 9 aí. Ai, ai, cara. Não, ele tá tentando o Vitor Bueno, cara. Ele não, pelo amor de Deus, eu tô com uma raiva desse cara. Não só porque ele perdeu o pênalti, cara. Eu sempre odio o Vitor Bueno. Deixa que fique claro aqui. Cara, e a minha já seria bem diferente, mano. Meu ataque seria bem diferente do seu. Eu também iria no 3-5-2 com o Neymar ali de 10, mas eu Sim. tenho bastante opções pro meu ataque, cara. No ataque ali, eu chamaria o Gabigol, o Richardson e o Gabriel Jesus. Uhum. O Gabriel Jesus, ele é o artilheiro. Até pouco tempo era, eu não sei se ainda é. O artilheiro da Era Tite na seleção. Então, apesar da baixa, né, que ele tá tendo essa temporada, ele não vem jogando bem no Manchester City. Eu acho que para a sequência da seleção, ele é uma peça muito importante. Uhum. E eu acho que ele se encaixou ali nesse esquema do Tite, com ele, o Richardson, o Firmino e o Neymar. Ali todo mundo meio que rodando muito de posição. Eu acho que o Gabriel Jesus é um jogador bem importante. O próprio Firmino, por conta que ele pode jogar de 9 e de 10, ele Uhum. acabaria sendo o meu reserva do Neymar, entre aspas, porque talvez, sei lá, eu mudaria de esquema na ausência do Neymar.
porque eu ainda não me vejo pronto, se eu fosse o técnico da seleção, em convocar um outro meia como o Coutinho. Acho que o Coutinho, apesar também de ser importante para o ciclo do Tite, eu não acho que ele vem tendo uma boa temporada faz alguns anos. No Bayern ele até foi razoável, mas no Barcelona tá difícil demais. E cara, os meus dois pontas aí, que ainda tem aquele ala que eu não convoquei lá atrás, que são o Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior já é assim para a seleção, não para titular, com certeza não. Eu acho que os meus dois atacantes titulares ali seriam Jesus e Richarlison. Mas quando você precisa de uma velocidade, um drible ali, eu acho que o Vinícius Júnior é a peça mais interessante que a gente tem no Brasil. Acho que depois do Neymar, no mundo, eu tô sendo bem polêmico. No 1-1, ele e o zagueiro, eu acho que o Neymar e ele são os dois melhores do mundo hoje. E a minha outra peça de velocidade é o Lucas Moura, cara, o Luquita da galera, que, sei lá, mano, há muito tempo eu acho que ele tá merecendo uma chance na seleção. Eu acho que já teve momentos que ele merecia mais, mas ainda eu acho ele uma peça importante pro Tottenham, apesar dele ser só... Ele é o 12º jogador do Tottenham, né? Geralmente ele sempre entra, e ele aprendeu a fazer a função de 9, mas ainda ele tem muita velocidade para ser um ponta. Sim. Então, esses seriam os meus nomes, cara. Eu não tinha pensado assim. Não sei se eu convocaria mesmo assim. Né? É claro que assim, o Lucas, eu não vou nem falar os números dele aqui, porque ele é praticamente reserva no Tottenham, né? Sim. Ele tem 30 partidas e só jogou 14 como titular. Então, assim, acho que nem vou me dar o trabalho de falar. Mas realmente, né, o Lucas ele é um jogador muito importante. Joga, assim, todas as posições do ataque praticamente. Eu só não sei ele como ala, cara, porque eu acho que hoje ele já não é mais aquele jogador de tanta velocidade assim, sabe? Eu acho que ele até consegue. Ele começa o jogo muito bem, mas ele é um cara que hoje eu acho que ele tem um desgaste físico muito grande. Então, até por isso que eu nem passou pela cabeça. Talvez, cara, no ataque. Assim, sabe, como são dois atacantes na nossa seleção, né? Talvez no ataque eu gostaria dele, cara, que é uma função que ele faz até no Tottenham, né? Sim, Pelo menos fazia. Eu admito que faz um tempo que eu não vejo jogos do Tottenham, porque eu não tenho coragem para isso, mas acho que o Tottenham, cara, é bizarro, né? Como é um time bom que não ganha título, né? Não. O Tottenham fica devendo em título mesmo. Até, cara, até alguns comentários eu não quis te cortar na hora, né? Uhum. Mas que você falou aí, né? Bastante do Gabriel Jesus e do Coutinho. Concordo com você que o Coutinho ele já foi mais importante na seleção brasileira, principalmente quando o Tite chegou, né? Ele, o Gabriel Jesus e o Neymar era aquela trinca excepcional do Brasil que fez a gente sonhar com aquela Copa do Mundo. E parece que depois da Copa nenhum desses jogadores voltou a jogar naquele nível, né? Realmente, o Gabriel Jesus naquela época, cara, ele jogava muito bem na seleção. Não tô falando isso porque ele passou a Copa do Mundo em branco, porque eu acho que ali foi mais erro do Tite do que dele, sabe? O Tite querer dar uma função mais de marcação para o centroavante, eu achei isso muito bizarro. Mas eu acho sim que talvez, sabe, às vezes o jogador tem que pensar, mano, tá errado isso aqui, foda-se, eu vou pra ataque e vai tomando com o Tite. Mas sei que é complicado, né? Mas, sei lá, eu acho que não tiro também a responsabilidade do Gabriel Jesus de não ter feito nada naquela Copa. Assim, nada mesmo, sabe? Para mim, o Brasil jogou praticamente assim, com a menos assim, a Copa inteira. Sim. O Coutinho até começou bem a Copa, mas depois foi caindo, né? E o Coutinho, desde que chegou no Barcelona, nunca mais foi aquele Coutinho, né? Inclusive, eu vi aí umas notícias no Twitter, se está no Twitter é verdade, de que o Everton estaria interessado na contratação do Coutinho. Lembrando que o Everton já tem o Richarlison, eles têm também o Rames Rodrigues. Eu gostaria, cara, eu acho que talvez assim, ele iria para um time um pouco mais, sabe, sossegado, talvez ele consiga apresentar um futebol melhor. Lembrando que o Rames, quando chegou no Everton, ele era praticamente esquecido no Real Madrid e fez uma boa temporada no Everton. Sim. Então talvez seja assim um bom caminho também pro Felipe Coutinho, cara. Eu não sei se ele iria por conta da rivalidade com o Liverpool, né? Eu acho, assim,
Esse é o único ponto que me vem à cabeça, mas se fosse pensar só no clube mesmo, eu acho que é uma boa para ele. É que eu não sei, porque o Coutinho, quando ele sai do Liverpool, a torcida meio que sai odiando ele, né? Tipo, até teve aquele negócio de que queimaram a camiseta dele. Então, assim, eu acho que ele ia estar meio que foda-se também, sabe? É que se ele for pro Everton, acho que aí queimam ele. Não, que isso, inglês é educado, cara. Inglês não faria esse tipo de coisa, não. Mas, cara, eu acho que assim, como a gente falou, né? Do meio pra frente tem muitos nomes. Sim. Então, até, cara, putz, como que eu posso dizer? Eu acho. O que você acha assim do Brasil não ter mais aquele 9, aquele centroavantão tipo Pedro, mas. Porque hoje é só o Pedro, né? Antes a gente tinha mais opções. Sim. Cara, eu acho que é uma tendência. É difícil você até ver um 9-9 que faça muita diferença, que o time rode ali em torno dele. De cabeça eu lembro do Lewandowski, do Haaland. E de resto, cara, é bem complicado achar um camisa 9. Até um outro nome que eu ia trazer Olha, aqui Arthur, como. só falando em centroavante, o Fredão da Massa acabou de fazer um gol. Mano, acho que todos os gols do Flu na Liberta foram do Fred. Assim, estatística da minha cabeça aqui, mas eu acho que foi isso mesmo, mano. O Sim, Fred é sim. foda. Então, Só interromper aí rapidinho. não, de boa. Mas um outro nome, cara, que eu queria trazer aqui de centroavante, que eu quase pus no lugar do Firmino, é o Matheus Cunha. Ele tá Sim. jogando de 10 no Hertha Berlim, mas na seleção olímpica de 9 ali, mano, o bicho é brabo. É assim, Matheus Cunha, até a gente já falou, né, também, acho que foi naquele podcast da Seleção Olímpica, que foi meio estranho, né, ele ter saído do Leipzig para ir pro Hertha Berlim, Sim, né, mas, assim, tudo bem, acho que ninguém esperava que o Hertha Berlim ia ir tão mal assim, né, na Bundesliga como foi. Hertha Berlim que briga assim, na parte de baixo da tabela, né, um negócio assim bem bizarro, né, tá ali sim. hoje na 13ª colocação, mas está só 3 pontos à frente do Benfield, não, Bielefeld, Benfield é da Argentina, né? Bielefeld, que seria o primeiro ali na zona. Então, assim, uma temporada bem ruim mesmo, assim, do Hertha Berlim. Mas também é um nome que eu gostaria, mas eu acho que também um pouco mais assim pro futuro, sabe? Uhum. Não entendo, entendo. E, cara, só uma questão do Rafinha que eu não cheguei a comentar. Uhum. A seleção da Itália está tentando naturalizar o Gabriel Martinelli e o Rafinha, que os dois têm passaporte italiano. O Martinelli falou que quer esperar a chance na seleção brasileira. Eu acho que ainda ele não está preparado para a seleção. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de rodagem, mas é muito novo, ainda tem 19 anos, tem tempo. E o Rafinha não se pronunciou até onde eu vi, cara. Então talvez ele já esteja até pensando na seleção italiana, que com certeza é uma seleção que ele teria espaço, porque ali, como opção de velocidade, da minha cabeça só vem o nome do Insigne, não vem mais nenhum. Então talvez ele fosse mais importante na Itália do que até no Brasil, né? Você diz o Martinelli? O Rafinha não se pronunciou, ele falou que. Ele não falou nada sobre quem ele defenderia, Itália ou Brasil. Sim. Cara, eu acho que assim, o Martinelli, como você falou, né, ainda é muito cedo, né? Para mim, assim, Martinelli, Vinícius Júnior e Rodrigo são, assim, jogadores que têm um grande. Até o Anthony também, acho que eu posso colocar o Anthony nessa turma também. Sim. Eu acho que são, assim, são os quatro que mais se espera, assim, para pegar a seleção brasileira, né? Serem, assim, os quatro pontas, assim, do futuro para o Brasil. Acho que são quatro jogadores com muito potencial. Só que, cara, assim, talvez o Vinícius Júnior, por estar mais tempo na Europa, né, que a gente discute mais na seleção principal, os outros três praticamente não tem discussão, né? Mas eu acho que ele tem que esperar um pouquinho ainda, sabe? Eu acho que é muito cedo ainda para já pensar em seleção. Eu acho que às vezes o jogador tem que ter um pouco de calma. Sim, também acho, também acho. Mas É eu isso. acho que é isso, cara. A gente trouxe bastante nome aí para o pessoal discutir, para o Tite pensar caso ele esteja escutando. Mas é isso, Se você pessoal. estiver escutando, eu te xingo de brincadeira, tá bom? Se quiser me chamar aí para ser brother seu, eu aceito. É nóis. Uma visita aí na Granja Comaria. Tamo junto aí, Tite. Só sucesso, cara. Eu até
Cara, eu tatuaria seu nome, assim, no dedo, na mão, tá ligado? Tite em cada dedo. Mas é isso, é isso. Eu acho o pessoal deixar aí os nomes deles, né? Se a gente esqueceu de alguém, porque tem bastante nome o Brasil. O Brasil tem sorte de ser uma seleção bem vasta, com várias opções. Sim. E é isso, pessoal. É isso aí, gente. Valeu. Falou!